Olá, amados irmãos e irmãs, uma ótima tarde para vocês. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos. Peço, amados irmãos e irmãs, que, que a vós se mantenham em constante oração, que vocês se mantenham em perfeita graça de Deus, porque os tempos que estamos vivendo é, é o tempo da colheita, é o tempo do final, é o tempo da ceifa. Jesus Cristo está próximo de voltar. Eu tentei fazer várias coisas hoje, saí, fiz alguns vídeos que ficaram bons, só que sempre tem alterações no celular por causa que tem uma mídia, não sei se é como que funciona, se é vírus ou alguma coisa que está alterando. Eu desativo ele, aí ativa de novo sozinho e altera tudo, os vídeos, eu mas tudo bem, isso é o de menos, a aparência é o de menos, imagem. O importante é a palavra de Deus, é estar com vocês, é espírito e verdade, buscar o Deus vivo. Eu queria falar com vocês, ontem eu tive uma visão linda. Eu sonhei que eu sonhei que eu tive uma visão celestial. Eu sonhei no final dos tempos, sonhei que eu estava no céu, tinha um cavalo, eu estava montado num cavalo branco muito forte. Ele tinha uma força espiritual e uma força física muito grande. E, a, e por incrível que pareça, no sonho, eu estava com uma armadura e a minha força espiritual, a minha força física se equiparava à do cavalo que eu estava montado. E parecia que a gente estava pronto para a guerra, só que a gente não estava amedrontado nem nada, a gente já estava pronto para a guerra, sabendo que a gente era vitorioso para vencer, porque eu estava numa tranquilidade, numa certeza. Foi um relance essa visão que eu tive, foi num momento muito muito simples. Eu estava no mercado, então eu tive essa visão, estava brincando, né, que sobre a questão da Bíblia, sobre a questão de Isaías 9, do Apocalipse 6. Olha, irmãos e irmãs, eu falo por voz de verdade, e com toda a graça que Deus foi me dado, que eu estou em Isaías 9. Aqui, o Brasil é chamado de Galiléia das Nações, em Isaías 9. Eu recebi essa graça de Deus para ajudar as pessoas. A tribo a que eu pertenço, a tribo de Benjamim, ela, ela é significada pela luz, a luz de Kislev, a luz que ilumina e dissipa as trevas. Então, nessa, nessa festa de Kislev, dos judeus, eu ela foi a revolta dos Macabeus, aconteceu o milagre dos 8 dias, as velas que era para durar um dia só, durou 8 dias. Então é uma linda história se vocês pesquisarem. E desde então tem a festa de Kislev. E sobre isso, a tribo de Benjamim foi a única tribo que ficou junto com a tribo de Judá. E uma acabou absorvendo a outra. E a tribo de Benjamim era menor, porque teve uma grande batalha, só sobrou 600 benjamitas, aí arrumaram esposa para eles, quase dizimou a tribo por causa de homens de uma entidade ruim, que age hoje, essa entidade ruim ainda. Pesquisem para vocês verem sobre a questão da Bíblia, da tribo de Benjamim, e quase foi extinta por causa de homens malvados, que eles foram tentar defender, porque estava em território deles, provavelmente uma lei em Israel que eles tinham que defender quem estava em território, e aconteceu uma batalha muito grande.
no vídeo anterior eu falei para vocês sobre isso, né? Eu queria falar, irmãos e irmãs, que a tribo de Benjamim foi a única tribo que se uniu à tribo de Judá. E ela, e Deus falou que ela ia ficar por lâmpada ao lado de Judá, ao trono de Davi. Então, é isso que a tribo de Benjamim é. Somos a lâmpada. E depois, os novos cristãos que veio, porque a salvação veio para todos, veio para os gentios, veio para a gente também, para todos. Todos os imigrantes, todos os estrangeiros. Então, os cristãos é a luz do mundo. Os cristãos é a luz que dissipa as trevas, e Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, no Isaías 9, fala sobre a quebra do mal, e que se cumpra essa profecia, que, amém, está se cumprindo, assim como nos dias dos midianitas, sobre o Gideão, que venceu um grande número de exército inimigo com apenas 300 homens, que se cumpra essa profecia na nossa vida, meus irmãos. Então, voltando à minha visão, foi isso. Eu vi, não sonhei, eu vi, tive uma visão do final dos tempos. Acordado, à tarde, eu tive uma visão do final dos tempos. Eu montado num cavalo branco, o cavalo ele tinha uma força espiritual muito grande e era muito forte fisicamente. Eu também equiparando a força do cavalo, e eu tava com uma armadura, e eu senti uma armadura em mim, e tava muito gostoso, tava muito bom. Foi um relance assim, essa visão que eu tive, mas eu tive a visão do céu, sabe? Eu tava no céu e tava tranquilo, porque eu sabendo que eu já ia vencer, que a gente já ia vencer a batalha. Jesus Cristo aparece no Apocalipse 19, ele com a vestimenta num cavalo branco e vários cavaleiros num cavalo branco. E ele com a espada. Com a boca dele é uma espada. Eu estou em Isaías 9, falo por voz de verdade para vocês. E um menino vos nasceu, um filho vos deu. E um principado estará sobre seus ombros. E graças a Deus, Deus pôs essa graça na minha vida, de poder ajudar as pessoas, de poder cuidar da colheita, da semente de Deus, para dissipar os corvos que querem fazer mal uns aos outros, que querem só fazer maldades, que não tem proveito nenhum, mas tem que orar pelas essas pessoas. Fala na palavra de Deus que a gente tem que orar pelos vossos inimigos. Então, amados de Deus, tomem cuidado para os corvos não roubarem a semente plantada nos vossos corações, com medo, com a pressão que fazem sobre vocês, porque são pessoas que mexem com todos os tipos de artimanha, e mais a luz das nações, as pessoas já estão abrindo os olhos para a verdade, e essas pessoas, se elas soubessem o mal que elas estão fazendo para elas mesmas, elas não fariam, porque existe um céu, existe um inferno, e tudo que a pessoa planta, tudo que ela faz, existe a lei da semeadura, que é infalível. Tudo que se planta, se colhe. Então, amados irmãos, eu falo para vocês por voz de verdade que eu tive essa visão. Hoje, fazendo uma oração, eu tô com umas velas aqui, ó. Tava fazendo oração, ó, vela Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tava fazendo uma oração aqui, antes de fazer o vídeo com vocês, e eu senti muito forte a presença de Deus, e ainda estou sentindo, e eu vi uma mão estendida, e tomara que seja essa mão estendida para o Brasil inteiro, amados irmãos, para proteger as pessoas de bem, proteger as pessoas dos corvos que querem roubar as sementes que estão no caminho, que estão plantadas, o nosso Salvador, Jesus Cristo, que já vem. Essas corvos querem roubar as sementes para atrapalhar a vinda da noiva, para a noiva não se encontrar com o noivo. Então, perseverem,
porque nos últimos tempos haverá perseguições, a gente está nos últimos tempos, assim como teve no princípio, irmãos e irmãs, que jogaram as pessoas na cova dos leões, tudo. Sejam fortes, sejam firmes, aguentem firmes, como diz o Jonas Abib, da Canção Nova. Então, aguentem firmes, porque é muito grande a peleja, mas a gente tem que perseverar. Perseverar e amar a Deus de todo o entendimento, de toda a alma, de todo o coração. Esse é o que fala na palavra de Deus hoje, sabe? Que a gente ame a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todo o nosso ser, para perseverar nele, nesses tempos que a gente vive. Tá bom, amados irmãos e irmãs? E a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e que derrame vossas graças e vossas bênçãos. Que vocês possam curtir a live, curtir o like, dar um like, inscrever no canal para ajudar. Eu não sei se o YouTube mostra, porque eu tive 1.500 visualizações, mas o YouTube não está mostrando assim tudo. Mas que dê tudo certo para todos, tá bom, amados irmãos? Eu agradeço esse vídeo, agradeço estar falando com vocês. O melhor caminho que a gente tem nesse momento, amados irmãos, que a mensagem que eu ouvi, o melhor caminho é Jesus. O melhor caminho é fazer vídeo para Jesus, buscar Jesus em espírito e verdade, estar na sua presença e na vossa paz, tá bom? A paz e bem. Vamos fazer junto uma oração para todos nós cristãos que somos a luz que dissipa as trevas, tá bom, amados irmãos e irmãs? Peço para vocês essa oração, que orem junto comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai Santo, Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo, aquele que rege todas as nações, aquele que é, que era e que há de vir. Cuide de cada filho teus, Pai. Não deixe que atrapalhe de frutificar a sua semente pelos medos, pelos ataques, pela raiva, pelo ódio. Quebre todo o mal, ó Deus vivo. Derrame vossa graça e vossa salvação, Pai. Bendito seja a Ti, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Cuide dos seus, cuide daqueles que são seus. Não deixe que os corvos roubem as sementes deles, para que Tu, Pai, tenha uma boa ceifa, que aqueles que são dignos de Ti possam estar na bodas do Cordeiro, se servindo do banquete que está preparado para cada um de nós, e a morada na Jerusalém Celestial. Pai, Pai Santo, se as pessoas soubessem a visão que eu tive de tão bom, o quanto é o bem que eu vi de Ti ontem, as pessoas buscariam mais a Ti, se arrependeriam dos pecados, estariam na Tua presença, não optariam pelo mal, não optariam pelo inferno. Porque, Pai, a Ti é dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti é dada, Pai, em nome do Seu Filho amado, com a graça do Espírito Santo, autor dos dons, nosso Consolador, é dado todo o louvor, toda a glória, toda a sabedoria, toda a ação de graças, toda a honra, todo o poder e toda a força pertence ao nosso Deus durante os séculos dos séculos. Abençoe essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, ó Deus Santo, Deus Israel, Pai nosso. Bendigo e te louvo e cuide dos seus filhos amados. Abençoe essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que cuide deles, que os livre do mal, que os proteja, que os cure
e que a sua mão estendida sobre nós, que toque em cada um dos que aqueles que clamarem em Ti, aqueles que buscarem em Ti. E é isso que vos peço, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele sem mancha, sem pecado, o homem perfeito, que o mundo, mesmo sendo perfeito, o mundo não quis ouvi-lo, mas nós não somos do mundo, nós somos de Ti, ó Deus vivo. Nós estamos no mundo, estamos aqui, que é o celeiro, onde o Senhor separa o joio do trigo, mas que possamos estar no lugar santo que o Senhor preparou para nós, onde olhos nenhum viram, onde ouvidos nenhum ouviram, e onde nenhum ser humano sentiu o que vós tem preparado para nós, como diz a sua palavra, Pai. Que possamos ter essa graça, essa misericórdia, essa salvação no nosso coração. Oro por todos, oro pelo bem de todos, que com essa oração sejam curados as vossas enfermidades, que sejam afastados o mal da presença de vós, que vós sejam libertos do maligno e que alcance e que o Pai Celestial nos dê a paz, a vossa paz, e que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos e irmãs, até o próximo vídeo, e eu agradeço por mais esse dia, mais essa oração com vocês, tá bom? Tchau, paz e bem, tá?